Então, seguindo algumas definições e observações antes de chegar em produto interno, vamos observar aqui esses itens aqui, né? Por exemplo, dada a definição da norma de um vetor, a norma só resultará no valor zero se e somente se o vetor for o vetor nulo, né? E se o vetor v for diferente do vetor nulo, a norma sempre será um número positivo, ou seja, se o vetor v sendo diferente do vetor nulo, isso se e somente se a norma é maior do que zero. Então, se e somente se, essa flechinha aqui, né, diz que se isso acontece. Da mesma maneira, se isso acontecer, isso aqui acontece também. Tá? Se V é um vetor e lambda um real, um escalar, então a norma de lambda V é o mesmo que o produto da norma de lambda vezes a norma de V, ou melhor dizendo, para usar os termos corretos, o valor absoluto de lambda vezes a norma de V. Tá? De fato, se V é igual a xy, né, a gente pode mostrar isso, como a gente já fez antes, quando a gente estava falando de distância entre pontos, né, nós mostramos aqui que a norma, usando a fórmula, que é a expressão matemática para a norma de vetor, então a gente pode colocar na expressão aqui, colocar em evidência o lambda ao quadrado, tirar ele para fora da raiz aqui como módulo de lambda. Tá? Essa parte aqui é a norma do vetor V. Bom, uma coisa importante que o conceito é o do vetor unitário. Né? O vetor unitário é todo aquele que tem norma igual a 1. Né? Então ele tem comprimento 1, podemos dizer assim. Né? É útil, em muitas situações, nós normalizarmos um vetor. O que é normalizar um vetor? É encontrar um outro vetor, né, que tenha a norma 1, que seja um vetor unitário, e que tenha a mesma direção e sentido do vetor v. E a gente faz isso simplesmente dividindo o vetor v pela norma. Né? Então, essa expressão aqui de dividir um vetor pela norma do vetor é uma expressão aqui que tem um exagero de notação, né? Porque na verdade nós estamos multiplicando o vetor v por 1 sobre a norma de v. Ou seja, a gente está fazendo uma operação que é o produto de um escalar por um vetor, e isso a gente faz multiplicando as coordenadas desse vetor. Né? Então, quer dizer, a gente vai multiplicar as coordenadas do vetor v por 1 sobre norma de v, certo? Esse vetor unitário, ele então vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, como pode ser observado aqui, né? Quando a gente escreve aqui essa expressão como a norma de V sobre a norma de V, né? A norma dessa razão aqui do vetor V dividido pela norma de V, né? Que pode ser expresso como um produto de um escalar por um vetor, né? A norma de V vezes o módulo aqui desse escalar, aqui, que é o resultado de 1 sobre V, e, portanto, 1 sobre a norma de V vezes a norma de V é igual a 1. E, portanto, esse aqui mostra que esse formato aqui, né, essa expressão dá um vetor que realmente tem norma igual a 1, ou seja, um vetor unitário. Tá? E da mesma maneira, como eu estou multiplicando o vetor V por um escalar 1 sobre V, ele vai ter o mesmo sentido, né, de V. Tá? E a mesma direção. Eles são paralelos e têm o mesmo sentido. Ok, se o vetor V é diferente do vetor nulo, né? Então aqui tá uma anotaçãozinha errada também. Se o vetor V é diferente do vetor nulo, então o vetor unitário menos V sobre norma de V tem a mesma direção de V e o sentido oposto. Então aqui tem alguns pequenos exemplos aqui que a gente pode usar para ilustrar essa parte, tá? Então, para determinar o vetor normalizado do vetor u, o que a gente faz? Calcula a norma e divide o vetor, ou as coordenadas do vetor pela norma. Então, a norma de u é raiz de 13. Então, u dividido pela norma de u é igual a 3
e dividido por raiz de 13 e menos 2 dividido por raiz de 13. Ou seja, é a mesma forma de fazer o produto de um escalar por um vetor, né? Na verdade, é isso que está sendo feito aqui. Determinar os vetores unitários paralelos. Os vetores unitários paralelos. Tem dois vetores unitários paralelos, de sentido opostos, né? Ele e o oposto, o vetor unitário e o vetor oposto ao unitário. Então, fazendo o mesmo procedimento, as mesmas contas, a gente chega aqui, então, o vetor V1, que é unitário na mesma direção do vetor V, é 1 sobre 2 raiz de 5 e menos 2 sobre raiz de 5. Opa, 1 sobre raiz de 5 e menos 2 sobre raiz de 5. E o seu oposto, menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Muito bem, seguindo adiante aqui, ângulos entre vetores. Essa é uma ideia também importante, né? A gente está definindo vetores a partir do segmento orientado. Então, a gente sabe que os vetores eles não têm uma posição fixa, né? Ou um ponto de origem. Eles podem ser representados por segmentos orientados de mesmo tamanho, sentido e direção, partindo de qualquer ponto do plano, falando em vetores no plano, né? Mas se dois vetores forem não nulos, né, o ângulo entre eles é o ângulo entre os representantes do seu... É o menor ângulo entre os representantes, os segmentos orientados que são representantes desse vetor, começando no mesmo ponto. Basicamente é isso. Então, por exemplo, eu tenho U e V aqui. Vamos supor que AB representa o vetor U e AC é um representante do vetor V. Né? Então, o ângulo entre eles, o menor ângulo, porque tem também o maior ângulo, que é esse outro aqui, né? O menor ângulo é o ângulo entre U e V. Tá? É claro que se eu multiplicar o vetor V por um escalar positivo, ele não vai mudar o sentido nem a direção, e, portanto, o ângulo entre o produto de lambda U com mi V, né, vão gerar dois vetores que o ângulo entre eles é o mesmo que o ângulo entre U e V, certo? Então é isso que está sendo dito aqui, né? Apenas tem que ficar atento no caso do escalar aqui, está representado aqui nesse desenho, né? O escalar lambda for um número negativo, o vetor, ou melhor, se o lambda mi, né? Quer dizer, se um dos escalares for negativo e outro for positivo, um dos vetores vai mudar de sentido, certo? E o ângulo, o menor ângulo entre eles passa a ser o outro ângulo aqui, π menos θ, né? Π menos θ, que está representado aqui, né? Ok? Que seria o complementar, certo? O ângulo complementar. Não, não é o complementar, é o suplementar. O complementar é o que a soma dá 90 graus. Esse aqui, no caso, θ e π menos θ são ângulos suplementares, porque completam aqui, a sua soma dá 180 graus. Então, isso está escrito novamente aqui, né? Os ângulos são medidos em radianos ou em graus, ok? Se o ângulo está entre 0 e π, né, incluindo o π0 e π, ele é o menor ângulo entre dois vetores, portanto ele está sempre entre 0 e π, incluindo o 0 e o π, ok? E aqui novamente aquela observação, né, que bom, o ângulo entre V e U é o mesmo que entre U e V, e o ângulo entre lambda U vezes mi V vai ser o mesmo ângulo entre U e V se o produto de mi e lambda for positivo, né? Se nem lambda nem mi tiverem, quer dizer, se eles não tiverem sinais opostos, né? De modo que apenas um dos vetores mude o sentido. Se apenas um dos vetores mudar o sentido, o ângulo entre eles passa a ser π menos θ, né? Que é o suplementar. Agora, se o produto de lambda e mi for negativo, ou seja, eles tiverem sinais opostos aqui, né? Então, o ângulo entre
lambda U e mi V é π menos o ângulo entre U e V, certo? Que é o que está representado aqui nesse desenho aqui. Ok? Não usei aqui a folha de rascunho por enquanto. Vamos em frente.